Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje nós vamos trabalhar dentro da fisiologia, tá certo? E a matéria vai ser sistema endócrino, tá certo? Essa aula também vai precisar ser dividida, tá? Tudo bem, pessoal? Eu quero fazer isso aí em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é esse que vocês estão, ele vai falar sobre, vai dar uma introdução sobre todo esse sistema. Nós vamos conversar sobre a atividade aí funcional das substâncias que envolvem-se dentro disso aqui, tudo bem? Nós vamos falar da composição química dessas substâncias, vamos falar do local de síntese delas, tá certo? E nos últimos 2 vídeos aí, a gente vai falar sobre o relacionamento do hipotálamo com a hipófise, tá? Tudo bem? Que é uma glândula muito importante no sistema endócrino e eu acho que em todo o nosso corpo, né? Ela é chamada aí de glândula mestra por muitos cientistas do corpo humano. Então, pessoal, no segundo vídeo eu quero dar ênfase para a adenohipófise, que é a porção anterior da glândula, né? E no terceiro e último vídeo eu quero falar da neurohipófise, que é a porção posterior dessa mesma estrutura, ambas relacionadas com o hipotálamo e sua, né, atividade funcional ali. Então, primeiro vídeo, vamos lá, galera. Pessoal, então, a gente vai falar aqui da modulação das funções corporais através de substâncias que recebem o nome de mensageiros químicos, tá certo, pessoal? Substâncias químicas que trabalham como mensageiros, tudo bem? Galera, então é o seguinte, é verdade que muitas das atividades, tá certo, de células, de glândulas, de órgãos do nosso corpo, elas vão ser moduladas, galera, através de vários sistemas, né, da inter-relação, vamos dizer assim, de vários sistemas de mensageiros químicos, tá certo? E esses mensageiros químicos, galera, eles recebem umas classificações referente à forma com que eles se propagam, a forma com que eles existem no nosso corpo humano, e nós precisamos conhecer todas elas. São 6 classificações, tá certo? E o primeiro grupo de substâncias aí são chamadas de neurotransmissores, tudo bem? Pessoal, aqui a gente vai precisar responder 3 perguntas básicas, tá certo? Que estrutura libera essa substância, por onde ela se propaga e a quem atinge, tá certo? Então, cada um dos nomes aqui em vermelhos que a gente tiver no quadro, a gente precisa conseguir responder essas 3 perguntas, tudo bem? Pessoal, os neurotransmissores. Aqui, pessoal, a gente está falando de substâncias que são liberadas por neurônios, tá certo? Células neuronais. E elas vão ser propagadas, vão ser liberadas em localidades que recebem o nome de junções sinápticas, tá certo? E elas são substâncias que vão trabalhar localmente, tá certo? No lugar onde elas foram liberadas, ou seja, essas mesmas células neuronais aí, regulando, né, modulando as suas funções. Beleza? A próxima substância que a gente vai falar são as ditas neuroendócrinas. E depois eu completo o quadro, né? E as substâncias neuroendócrinas, pessoal, são substâncias que vão trabalhar, vão ser liberadas, ou melhor, por neurônios também. Elas vão ser liberadas na corrente sanguínea agora e elas vão conseguir atuar em todo o corpo, tá certo? Em qualquer lugar que essa corrente sanguínea as levar, elas têm permissão para atuar. Beleza? O próximo tipo de substância, galera, são as ditas substâncias endócrinas, tá certo? Hormônios endócrinos. E os hormônios endócrinos, pessoal, elas vão ser liberados por células ou glândulas, tudo bem? Vão ser liberadas na corrente sanguínea, né? No sangue circulante, e eles vão conseguir atuar em qualquer porção do corpo. De novo, aonde o sangue conseguir rodar, né, e circular, essas substâncias vão estar presentes e têm a permissão para se ligar aí a alguma célula ou alguma estrutura para fazer contato, então, a estimular. Beleza? Pessoal, o quarto tipo de substâncias são aquelas ditas substâncias parácrinas. E os hormônios parácrinos, pessoal, são hormônios que serão liberados por células, tá certo? Eles vão ser liberados aí no meio extracelular. E os hormônios parácrinos, pessoal, eles vão agir em outras células ali adjacentes, tá certo? Que não aquelas células que a liberaram, tá certo? Parácrinos vão ser liberados por células no meio extracelular para agir em células adjacentes que não aquelas que a liberaram. Quinto tipo de hormônio, galera, são aqueles ditos hormônios autóctonos.
E os hormônios autócrinos vão ser liberados por células, tá certo? No meio extracelular, e eles vão agir somente naquelas células que o liberaram, tá certo, pessoal? Através de estimulação dos receptores membranais aí, esse processo a gente já conhece. Beleza? A sexta e último tipo de substância aí para a gente completar nosso quadro são aquelas ditas citocinas, galera. Os hormônios citocinérgicos, hormônios citocinas. E essas substâncias aí, galera, elas vão ser substâncias liberadas por células aí no meio extracelular e elas carregam a permissão para agir como substâncias autócrinas, endócrinas ou parácrinas, tá certo? Pode agir de qualquer uma dessas três aí formas. Um exemplo legal de citocinas que a gente tem são as interleucinas ou as linfocinas, não é mesmo? E essas duas substâncias aí, pessoal, são peptídeos, tá certo? Esqueci de falar isso, toda citocina é um peptídeo. Então elas vão ser secretadas, liberadas aí por células que são chamadas de células auxiliares, tudo bem? E elas vão atuar em células, pessoal, do sistema imune, tá certo? Células de outro lugar então, né, que é esse sistema imune aí. Ou seja, essas linfoleucinas ou interleucinas não vão ser do tipo autócrinas. Você concorda comigo? Porque elas não agiram sobre a própria célula que as liberaram, que são as células auxiliares. Elas vão ser do tipo endócrinas ou parácrinas, né? Dependendo aí se elas foram transportadas através da corrente sanguínea, substâncias endócrinas. Se elas foram liberadas no meio extracelular e só ficaram aí nessa região, substâncias parácrinas. Tá certo, galera? Deu para entender? Eu vou julgar tudo isso aqui, o mais importante no quadro agora, beleza? Galera, então aqui é meio aquela situação que eu já falei com você sobre a capacidade de armazenamento cognitiva. Se vocês têm muitas, tudo bem, vai ser fácil para vocês gravarem cada um desses nomes. Mas se não for o caso, que é o meu caso, por exemplo, esses dois aqui, galera, são muito falados, tá certo? E é muito interessante saber a diferença entre eles. E pessoal, o nome nos ajuda, tá certo? Hormônios parácrinos, pessoal, eles são hormônios feitos para outras células. Então a gente vai saber que o hormônio é liberado no meio extracelular e eles vão agir em células adjacentes àquelas células que o liberaram. Tá certo? Para outras células. Agora, hormônios autócrinos, pessoal, eles vão ter uma absorção hormonal autocelular. As mesmas células que liberaram esse hormônio no meio extracelular são as células que vão usar esses elementos, essas substâncias, tá certo? Através dos receptores membranares dessas mesmas células que os liberaram, tá certo? As células que os liberaram, tá certo? Substâncias autócrinas e parácrinas, tá certo? A gente vê muito isso aqui quando nós estamos lendo e aprendendo e estudando sobre sistema endócrino. Tá certo, galera? Pessoal, então é muito interessante a gente conseguir compreender também o interrelacionamento de todas essas estruturas liberadoras de hormônio, tá certo? Por exemplo aí, as células neuroendócrinas, pessoal, que ficam no hipotálamo, elas vão descer até a neurohipófise e completar a sua função de liberação hormonal. Então elas vão liberar lá hormônios do tipo ADH, hormônios ocitocínicos, tá? Que é uma citocina, não é mesmo? Mas ela vai liberar um outro tipo de hormônio que recebe o nome de hormônio hipofisiotrópico. Esses hormônios hipofisiotrópicos, pessoal, vão trabalhar e atuar na liberação hormonal da adenohipófise, galera. Percebem? Então a adenohipófise vai conseguir cumprir o seu papel de liberação hormonal. E essa secreção da adenohipófise veio de uma regulação o quê? Da neurohipófise. E o trabalho da neurohipófise veio, né, e é completado, tem participação de quem? Do hipotálamo. Então elas estão interrelacionadas, galera, todas essas estruturas. Vocês entendem o que eu estou falando? Olha os hormônios do tipo endócrinos ali que eu estou falando. São hormônios, pessoal, que vão conseguir atuar por todas as partes do nosso corpo, tá certo? Eles vão ter uma atividade extremamente ampla, não é mesmo? Olha o exemplo dos hormônios da tireoide. Esses hormônios vão conseguir otimizar e trabalhar na aceleração, no aceleramento de todas as reações químicas de cada centímetro quadrado celular do nosso corpo, galera. Então ele vai atuar em muitos tipos de células. Em contrapartida, pessoal, nós temos hormônios liberados aí somente para reagir em tecidos alvos. Então são hormônios específicos, tá certo? Que é o caso aí dos hormônios adrenocorticotrópicos liberados pela adenohipófise.
Esses hormônios vão trabalhar e vão reagir somente com o córtex da glândula adrenal, pessoal, tá certo? Fazendo com que essa glândula libere hormônios adrenocorticais, não é mesmo? Um outro exemplo de hormônios específicos, os hormônios ovarianos, galera. Aonde que esses hormônios vão agir, pessoal? Nos ovários, né, pessoal? Eles vão agir somente ali nas estruturas celulares dos órgãos sexuais femininos. Tá certo, pessoal? Em nenhum lugar mais. São hormônios extremamente específicos. Esses hormônios ovarianos, até de forma secundária, vão trabalhar na modulação do corpo feminino, né, nas formas do corpo feminino. Então, é uma especificidade não apenas de celular, né, de uma estrutura, mas também do sexo, né, feita somente aí, ou principalmente para as mulheres. Vocês entendem? Tecidos alvos, hormônios feitos para os seus tecidos alvos. Galera, então é o seguinte, é muito legal então que a gente entenda aí toda essa regulação hormonal em todas as porções e elementos do nosso corpo, tá certo? No metabolismo, no desenvolvimento, no crescimento, na existência, no comportamento, na sobrevivência da raça humana. Vou dar mais exemplos para vocês entenderem. Se nós não tivéssemos o hormônio GH, galera, que é o hormônio do crescimento, todos nós seríamos pessoas anãs. Tá certo? Se não fosse o hormônio tiroxina e triodotironina, que são hormônios da tireoide, nós teríamos aquela lentidão de todas as reações químicas do nosso corpo, né? Nós não teríamos dinâmica reacionista, seríamos pessoas lentas por consequência, né? As reações do nosso corpo não seriam reações lentas? Sim, seriam. Então nós seríamos pessoas demoradas também por consequência. Se nós tivéssemos faltas dos hormônios sexuais, galera, nós teríamos uma inibição ou até um cancelamento de todos esses estímulos relacionados ao sexo, né? Por consequência, e logo nós teríamos uma extinção de toda a raça humana. Percebem? Então, galera, essa que é a pegada aqui de todo o sistema endócrino, né? A gente entender essa participação, a regulação, o envolvimento de todas essas substâncias hormonais aí com a sobrevivência da raça, com o metabolismo, com as reações químicas e biológicas, tá certo? Com o crescimento, com o desenvolvimento, com o comportamento, com a cognição, tudo bem? Tudo isso aí a gente vai perceber uma participação de mensageiros químicos, né? Substâncias aí químicas que trabalham como mensageiros, levando uma informação, levando uma mensagem, né? Uma regulação. Enfim, galera, sistema endócrino. Eu vou apagar esse quadro aqui para a gente escrever umas outras coisas legais, tá certo? Vem cá. Beleza, pessoal, vamos falar agora da composição química aqui desses hormônios e o local de síntese, beleza? Pessoal, quando a gente tem em alvo a composição química hormonal, a gente vai ter 3 grupos aí, onde todos os hormônios do nosso corpo vão estar classificados, tá certo? E o primeiro grupo, galera, são os hormônios feitos de proteínas ou polipeptídeos. Tá certo? E aqui nós temos os hormônios da hipófise, tá certo? Anterior e posterior. Nós temos os hormônios pancreáticos, que é a insulina e o glucagon. Nós temos os hormônios da paratireoide, né? Hormônios esses que recebem o nome aí de paratormônios, beleza? E outros hormônios mais aí feitos de proteína e polipeptídeos. Galera, o segundo grupo hormonal aí, quando a gente tem em alvo a composição química, tá certo? São os hormônios esteroides, tudo bem? E aqui a gente vai ter os hormônios do córtex da adrenal, que é o cortisol e a aldosterona, né? E eu confundo a aldosterona com progesterona, galera. A progesterona também é um hormônio do grupo esteroides, tá certo? E a progesterona junto com estrógeno, né? Ou estrogênio, sei lá, fazem parte aí dos hormônios ovarianos e também contidos na placenta, tá certo? E ainda dentro do grupo de esteroide nós temos os hormônios testiculares, né? Que é a testosterona, beleza? O último grupo aí, galera, são os hormônios derivados do aminoácido tirosina. E aqui nós temos os hormônios da tireoide, nós falamos dele, né? Que é a tiroxina e a triodotironina, ou então triodotironina, tem 2 Is no nome, beleza? Nós temos os hormônios da medula da adrenal, tá certo? Que é a norepinefrina e a noradrenalina. E acho que só, não esqueci de nenhum não. Galera, não existem hormônios localizados, tá certo?
feitos de polissacarídeos ou ácidos nucleicos, tá certo? São só neurônios proteicos, esteroides e derivados desse aminoácido aí, né? Que é a tirosina, beleza? São essas as composições químicas existentes e a gente vai falar de cada uma delas. O hormônio principal no nosso corpo, galera, que tem aí, né, a maioria dos hormônios do nosso corpo, são esses aí do primeiro grupo, que são os proteicos e os polipeptídeos, tá certo? Vermelho. Galera, então é o seguinte, os hormônios aqui eles vão existir nos mais variados tamanhos, tá certo? Desde oligopeptídeos aí com não mais que 4 aminoácidos, que é o caso do hormônio liberador de tireotropina, tá certo? Até polipeptídeos gigantescos com mais de 200 aminoácidos, que é o caso da prolactina e do GH, tudo bem? O hormônio do crescimento. Galera, então é o seguinte, esses hormônios eles vão ser produzidos no retículo endoplasmático rugoso, né? Que é o comportamento padrão aí de síntese de proteínas. E assim que eles acabam de ser sintetizados, pessoal, eles vão estar em uma forma molecular que recebe o nome de pré-pró-hormônio, tá certo? Então, logo depois, eles vão ser clivados e vão estar em forma de pró-hormônios. Então, eles vão ser direcionados para o aparelho de Golgi e lá eles vão ser configurados, né, compactados em vesículas secretoras e disponibilizadas no citosol celular. Essas vesículas elas vão estar prontas para liberação, tá certo, galera? E o estímulo de exocitose costuma existir a partir de um aumento da concentração citosólica do íon cálcio, tá certo? E esse aumento de concentração acontece por causa do potencial de ação membranar. Tudo bem, pessoal? Galera, outra coisa que é muito legal a gente saber desses hormônios aqui é que eles são hidrossolúveis, tá certo, pessoal? Hidrossolúveis, os hormônios proteicos ou peptídeos. Isso significa que eles vão ter grande facilidade de deslocar-se por toda a corrente sanguínea, né? Iniciar o seu direcionamento ali para os seus tecidos alvos, beleza? Pessoal, vocês estão vendo como é que está sendo o formato da aula, né? Aquele mesmo esquema. Eu estou falando tudo que eu preciso falar e muitas das coisas que eu digo, pessoal, não é tão importante assim, né? Eu falo muitas, né, ou algumas curiosidades que fogem ali do conteúdo necessário de todo o material teórico e depois o mais importante eu taco no quadro. Então vocês não precisam correr para anotar enquanto eu estou falando, porque depois que eu passar para o quadro, vocês dão pausa, né, e copiem tudo no caderno, né? Enquanto eu estou falando, é muito importante que vocês prestem atenção no que eu digo, tá certo? Vou copiar no quadro agora o mais importante. Esteroides. Beleza, galera? Os esteroides aqui. Pessoal, esses caras, eles têm a sua estrutura química bem semelhante ao do colesterol, tá certo? E frequentemente eles são sintetizados a partir de uma molécula de colesterol. Esses hormônios eles são lipossolúveis, tudo bem, pessoal? E são reconhecidos pela sua estrutura molecular. Tudo bem? Acontece que todas as moléculas de esteroides têm 3 anéis ciclohexila e 1 anel ciclopentila. Tudo bem, galera? E os anéis ciclohexila são aqueles com 6 pontas, né, ligando os hidrogênios, e os ciclopentila 5 pontas. Tudo bem? Vou ver se eu desenho ali no canto para vocês. Mas galera, é o seguinte, as células não costumam armazenar quantidades significativas de esteroides prontos para liberação, né? De hormônios esteroides prontos para liberação. Mas acontece que as células secretoras de hormônios esteroidianos, aí, elas carregam sempre em si umas vesículas com ésteres de colesterol e acontece que essas vesículas é a matéria-prima para a produção do hormônio. Então, uma vez que elas recebem o estímulo, né, necessário ali, elas conseguem deslocar rapidamente essas vesículas com esse conteúdo para o processo de síntese hormonal e logo aí, né, em uma velocidade ágil, né, ou no mínimo suficiente, ela consegue atender a nossa necessidade biológica. Tá certo, pessoal? Vamos anotar isso aqui. Vou fazer o anel. Pessoal, os hormônios então derivados do aminoácido tirosina. O que a gente precisa saber sobre a estrutura química e local de síntese desses hormônios? Pessoal, então os dois tipos de hormônios aqui derivados da tirosina, que são os hormônios da tireoide e da medula adrenal,
eles vão ser sintetizados a partir de atividades enzimáticas nos compartimentos citoplasmáticos de células glandulares. Tá certo, galera? E uma vez que o hormônio da tireoide ele é sintetizado, galera, rapidamente ele vai ser incorporado a macromoléculas da proteína tireoglobulina. Tudo bem? E essa macromolécula vai ser armazenada na tireoide. Como que funciona o processo de liberação desse hormônio? O processo inicia-se, galera, de liberação do hormônio, inicia quando a gente tira o grupamento amina dessa macromolécula aí de tireoglobulina. Então, a molécula restante, que é o hormônio livre, vai ser direcionada à corrente sanguínea. Quando essa molécula chega na corrente sanguínea, ela vai estabelecer ligações rápidas ali a proteínas de transporte membranares, tá certo, galera? E essa molécula aí, a proteína de transporte junto ao hormônio livre, vai ser lentamente descartado e liberado em seus tecidos alvos para cumprir a sua função. Tá certo, galera? São esses aí os hormônios tirosínicos.